Capítulo 1 A Névoa das Marés. O vento sibilava entre as árvores enquanto o táxi avançava lentamente pela estrada deserta. Sofia, de 17 anos, encarava a paisagem nebulosa pela janela embaçada, tentando ignorar a sensação de inquietação que a acompanhava desde que deixara sua antiga vida para trás. A Península das Marés parecia um mundo à parte, com penhascos abruptos mergulhando em ondas furiosas, e uma floresta tão densa que engolia a luz. O motorista parou bruscamente diante de um portão enferrujado. Sem dizer uma palavra, ele saiu do carro, tirou a bagagem de Sofia do porta-malas e a deixou no chão. "É aqui", disse ele, com um tom seco e apressado, antes de voltar para o táxi e partir, deixando-a sozinha. Sofia suspirou. Olhou para o portão e para a imponente construção que se erguia ao fundo. Sant'Elara parecia mais uma fortaleza medieval do que um internato. Respirando fundo, ela começou a subir os degraus de pedra que levavam até a entrada principal. O ar gelado cortava seu rosto, mas algo mais a incomodava: a sensação de que estava sendo observada. Parou por um instante e olhou ao redor. Nada. Apenas a névoa densa que parecia envolver tudo. A porta principal rangeu quando foi aberta. Uma mulher alta, de cabelos grisalhos e um olhar penetrante, estava à sua frente. "Bem-vinda a Sant'Elara", disse ela, com um sorriso curto e formal. "Eu sou Morgana, a diretora." "Obrigada", respondeu Sofia hesitante. "É sempre tão nebuloso aqui?" "O tempo combina com o lugar, não acha?" disse Morgana, com um tom enigmático, antes de guiá-la para dentro. O hall principal era gigantesco e escuro, com grandes espelhos pendurados nas paredes e candelabros antigos iluminando o espaço com uma luz suave. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo nos espelhos parecia fora do lugar, mas ela não conseguia identificar o que era. "Seu quarto está pronto", anunciou Morgana, interrompendo os pensamentos de Sofia. "Siga-me." Elas subiram uma escadaria em espiral que parecia não ter fim. Finalmente pararam diante de uma porta preta e simples. Morgana abriu a porta com uma chave prateada e entregou-a a Sofia. "Este será o seu quarto", disse ela com um tom firme. "O café da manhã é às 7. Não se atrase. Boa noite, Sofia." Antes que Sofia pudesse responder, Morgana se afastou, deixando-a sozinha no corredor silencioso. Entrando no quarto, Sofia notou que ele era maior do que esperava, mas não menos opressor. Os móveis de madeira escura pareciam pesar no ambiente, e a única janela oferecia uma vista direta para o penhasco. Depois de desfazer sua mochila, Sofia tentou se acomodar, mas o silêncio era perturbador. Então ouviu um som baixo, quase imperceptível, como um arranhar vindo de dentro da parede. "Deve ser coisa da minha cabeça", murmurou, mas o som continuava. Aproximando-se da parede, tocou o papel de parede gelado, tentando localizar a origem. Uma voz ecoou pelo quarto, baixa e sarcástica. "Tão corajosa, isso é impressionante." Sofia deu um pulo, girando no lugar. "Quem está aí?" disse ela, com a voz tremendo. O quarto estava vazio, mas o reflexo no espelho a encarava de volta. Não era o dela. Capítulo 2 Reflexos. A escuridão do quarto de Sofia parecia mais profunda do que qualquer noite que ela já havia conhecido. Ela permaneceu sentada na cama, encarando o espelho onde o estranho reflexo havia desaparecido. Ainda sentia o frio na nuca, um arrepio que não ia embora, mesmo com o silêncio que preenchia o ambiente. "Estou imaginando coisas", murmurou, tentando convencer a si mesma, mas a sensação persistia. A noite foi longa e inquieta. Quando o sol finalmente começou a invadir o quarto, trazendo uma luz cinzenta e fraca, Sofia levantou-se sem ter realmente dormido. Olhou novamente para o espelho, desta vez hesitando antes de se aproximar. Tudo parecia normal agora, mas ela não podia esquecer o que havia visto. Descendo para o refeitório, ela tentou ignorar a sensação de desconforto. O salão era grande, com mesas alinhadas e estudantes agrupados em pequenos círculos. No instante em que entrou, porém, o burburinho de conversas cessou.
Sofia sentiu os olhares pesados sobre ela, avaliadores, desconfiados. Pegando uma bandeja, escolheu uma mesa isolada. Mal havia começado a comer quando um garoto alto, com um sorriso fácil e cabelos desgrenhados, aproximou-se. Lugar ocupado? Perguntou ele, com um tom descontraído que contrastava com a tensão ao redor. Não, pode sentar, respondeu Sofia sem entusiasmo. Ele colocou a bandeja ao lado dela e sentou-se com naturalidade. Sou Luan, disse. Você deve ser a Sofia. Por que todo mundo aqui parece saber quem eu sou? Perguntou ela, olhando ao redor. Luan riu suavemente. Novidade viaja rápido, especialmente quando é interessante. Sofia arqueou as sobrancelhas, desconfiada. Interessante? Eu só sou nova. Ninguém vem para Centelara por acaso, respondeu ele, de forma enigmática. Antes que Sofia pudesse questioná-lo, o salão mergulhou em silêncio absoluto. Morgana entrou, sua presença dominando o ambiente. Com passos firmes, ela caminhou até o centro do refeitório. Quero dar as boas-vindas à nossa nova aluna, Sofia, anunciou ela, sua voz clara e carregada de autoridade. Espero que todos a tratem como parte da família. Família, pensou Sofia. Nada naquela palavra parecia se aplicar àquela atmosfera estranha e opressiva. Morgana ficou ali por mais um momento, observando a sala antes de se retirar, deixando todos novamente mergulhados em murmúrios. Não se preocupe, disse Luan, inclinando-se na direção de Sofia. Eles vão parar de olhar, eventualmente. O dia seguiu com aulas regulares, mas a inquietação nunca deixou Sofia. Durante a história oculta, Morgana estava no comando, sua presença era ainda mais marcante. A sala era sombria, decorada com mapas antigos e livros encadernados em couro. A Península das Marés é um lugar especial, começou Morgana. Este internato foi construído sobre um ponto de convergência, onde realidades se encontram. Alguns chamam isso de véu. Nós chamamos de oportunidade. Enquanto Morgana falava, Sofia sentiu o mesmo arrepio na nuca que experimentara na noite anterior. Seus olhos vagaram para um espelho antigo na parede lateral. Por um instante, ela teve certeza de que viu um movimento no reflexo, e lá estava ele novamente. O garoto de cabelos bagunçados e sorriso sarcástico a observava. Desta vez, ela não desviou o olhar. Capítulo 3. Ecos do passado. Sofia não desviou o olhar. No reflexo, o garoto de cabelos bagunçados e sorriso sarcástico continuava a observá-la, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. A sala parecia mais fria de repente, e o burburinho dos outros alunos desapareceu, abafado pela tensão crescente. Quem é você? Sussurrou Sofia, sem mover os lábios, quase temendo que alguém ao seu redor percebesse a troca. O garoto inclinou a cabeça, o sorriso ampliando-se de forma enigmática. Alex, respondeu ele sem que seu reflexo parecesse emitir som algum. Apenas a voz ecoava em sua mente, como um pensamento imposto. Sofia engoliu em seco. Sentiu-se congelada por um momento, incapaz de quebrar o contato visual. Então, um som abrupto, o ranger de uma cadeira sendo arrastada, trouxe-a de volta à realidade. Quando piscou, o reflexo estava vazio. Apenas sua própria expressão assustada a encarava de volta. O que foi? Luan sussurrou, inclinando-se para perto dela, a voz baixa para não chamar atenção. Ele parecia genuinamente curioso, talvez até preocupado. Sofia balançou a cabeça, tentando afastar o que acabara de acontecer. Nada, murmurou, desviando o olhar. Mas não era nada, e ela sabia disso. O resto da aula passou em um borrão, com Morgana continuando a falar sobre pontos de convergência e linhas entre realidades. Sofia não conseguiu absorver nada do que era dito. Sua mente estava presa na imagem de Alex e na voz que ainda parecia ecoar em sua cabeça. Quando o sino tocou para o intervalo, Sofia aproveitou o tumulto dos alunos saindo da sala para voltar ao espelho. Passou rapidamente pelo corredor até a parede onde estava o grande vidro antigo. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava por perto antes de se aproximar. Por um momento, ela ficou ali parada, apenas encarando seu reflexo.
O espelho parecia normal, sem nada de incomum. Mas Sofia sabia que não era apenas sua imaginação. Eu sabia que você voltaria, disse a voz baixa e familiar vindo do espelho. Sofia recuou um passo, o coração disparando. Lá estava Alex novamente, os braços cruzados e o sorriso preguiçoso de antes. O que você quer de mim? Perguntou ela, tentando manter a calma. Eu? Nada. Ele deu de ombros. A pergunta é: o que você quer, Sofia? Quero respostas, ela disse, aproximando-se novamente, desafiadora. Por que você está aqui? Por que eu consigo te ver? Alex a observou por um momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Porque você está começando a ver, respondeu ele. E porque as coisas estão mudando. Mudando como? Sofia insistiu. Antes que ele pudesse responder, um som de passos ecoou pelo corredor. Sofia girou rapidamente, mas não viu ninguém. Quando voltou o olhar para o espelho, Alex havia desaparecido mais uma vez. O coração dela ainda martelava no peito quando se afastou do espelho. Não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo muito maior estava se desenrolando ao seu redor era inegável. De volta à sala, Sofia encontrou Luan sentado em sua mesa, aparentemente esperando por ela. Ele lançou um olhar curioso quando ela entrou. Você parece perturbada, disse ele, com um tom mais sério do que antes. Só tentando me ajustar, respondeu Sofia, tentando soar casual. Luan não pareceu convencido, mas não insistiu. No entanto, Sofia sentiu que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. E enquanto ela se sentava, a única coisa que ecoava em sua mente eram as palavras de Alex. Porque você está começando a ver. Capítulo 4. Entre sombras. O dia continuou com Sofia tentando ignorar o turbilhão de pensamentos em sua mente. O reflexo de Alex, suas palavras enigmáticas e até mesmo a atitude descontraída de Luan a deixavam inquieta. Havia algo errado em Saint Elara, algo que ela sentia como uma tensão no ar. À noite, enquanto os outros estudantes se recolhiam, Sofia decidiu explorar o internato. Ela sabia que não teria resposta se continuasse simplesmente esperando. Com passos leves, seguiu pelos corredores iluminados apenas pelas velhas lâmpadas de parede. Cada som, por menor que fosse, parecia amplificado pelo silêncio ao seu redor. Seu caminho a levou até a ala leste, onde as portas pareciam mais antigas e o ar era mais frio. As paredes eram cobertas por tapeçarias desbotadas com símbolos que ela não reconhecia. No final do corredor, uma porta trancada chamou sua atenção. Havia algo de estranho nela, como se emanasse uma energia própria. Sofia tentou girar a maçaneta, mas não conseguiu. Frustrada, olhou ao redor em busca de alguma pista. Foi quando notou uma pequena fenda na parede ao lado da porta, um espaço estreito onde parecia caber algo. Talvez uma chave. Você realmente não sabe ficar longe de problemas, não é? A voz de Alex soou atrás dela. Sofia girou rapidamente, o coração disparado. Ele estava ali, encostado casualmente na parede, com os braços cruzados e o mesmo sorriso de sempre. Eu poderia dizer o mesmo de você, respondeu ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Alex riu baixinho. Eu estou exatamente onde deveria estar. A pergunta é: e você? Sofia cruzou os braços. Por que você sempre aparece onde as coisas estão estranhas? Porque é onde a diversão está, disse ele, despreocupado. Mas sério, Sofia, você está mexendo com algo que não entende. E, acredite, algumas portas devem permanecer fechadas. Ela apontou para a porta trancada. O que tem aqui? É algo relacionado ao véu de que Morgana falou? O sorriso de Alex desapareceu. Por um instante, ele pareceu preocupado. Você realmente está começando a ver. Isso é um problema. Sofia deu um passo à frente. Por que é um problema? O que está acontecendo aqui, Alex? Antes que ele pudesse responder, um som distante interrompeu a conversa.
Passos ecoavam no corredor, aproximando-se lentamente. Alex olhou para ela, seus olhos intensos. Você precisa sair daqui. Agora. Mas, vá! Ele desapareceu antes que Sofia pudesse terminar a frase. Sem pensar, ela se afastou da porta e correu de volta pelos corredores, o som dos passos ainda atrás dela. Quando finalmente alcançou seu quarto, trancou a porta e se encostou nela, tentando recuperar o fôlego. Aquela noite, Sofia não conseguiu dormir. A presença de Alex, a porta trancada, os passos. Tudo parecia parte de um quebra-cabeça que ela estava apenas começando a entender. E a única coisa que sabia com certeza era que Saint Elara não era apenas um internato. Era algo muito mais sombrio. Capítulo 5. O véu. Sofia passou o dia seguinte tentando agir normalmente, mas sua mente não a deixava em paz. A porta trancada, Alex e as palavras enigmáticas sobre o véu pareciam conectados a algo muito maior do que ela conseguia compreender. Por mais que quisesse respostas, sentia que as perguntas só aumentavam. Durante o intervalo, ela tentou encontrar Luan, mas ele parecia ter desaparecido. Sentada sozinha em uma mesa do refeitório, notou os olhares furtivos de outros estudantes. Não eram apenas curiosos, pareciam desconfiados, como se ela fosse mais do que uma aluna nova. Decidida a confrontar alguém sobre isso, Sofia procurou por Morgana. A diretora estava em seu escritório, uma sala ampla e austera, decorada com móveis antigos e livros que pareciam nunca ter sido abertos. Quando Sofia entrou, Morgana a observou com um olhar que misturava curiosidade e cautela. Você parece perturbada, Sofia, disse Morgana com a voz firme e calma. Algo está incomodando você? Sofia respirou fundo antes de responder. Eu ouvi sobre o véu. Sobre como Sente e Elara foi construída em cima de um ponto de convergência. O que isso significa? Morgana inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ponderando se deveria ou não responder. Você é mais perceptiva do que eu esperava, disse ela por fim. O véu é o limite entre o nosso mundo e outros. Aqui, ele é mais fino, o que nos permite acessar conhecimentos e energias além da compreensão comum. E isso é seguro? Sofia perguntou desconfiada. Morgana sorriu, mas havia algo frio em sua expressão. O véu não é algo que deve ser tratado com leviandade. Mas sob minha supervisão, Centelara tem mantido o equilíbrio necessário. Sofia não estava convencida, mas decidiu não pressionar mais. Ao sair do escritório, sentiu-se ainda mais inquieta. O que Morgana queria dizer com o equilíbrio? E por que Alex parecia tão preocupado com as portas que Sofia começava a tentar abrir? À noite, Sofia sentou-se à beira da cama, segurando um caderno vazio que havia encontrado no quarto. Decidiu anotar tudo o que sabia até aquele momento, na esperança de organizar seus pensamentos. O véu, Alex, a porta trancada. Cada pedaço de informação parecia uma peça de um quebra-cabeça incompleto. De repente, uma brisa fria percorreu o quarto, apagando a pequena chama da vela que ela usava para iluminar o ambiente. Sofia levantou-se rapidamente, os olhos fixos no espelho. Por um instante, tudo parecia normal. Mas então, Alex apareceu novamente. Você está jogando um jogo perigoso, Sofia, disse ele com uma expressão séria. E você está aqui para me ajudar ou para me assustar? Respondeu ela cruzando os braços. Depende do que você está tentando fazer, disse Alex. Você acha que pode descobrir os segredos de Centelara sem pagar o preço? A verdade não é tão simples quanto você imagina. Então me diga a verdade, insistiu Sofia, aproximando-se do espelho. Por que você está aqui? O que é o véu realmente? Alex hesitou por um momento, o sorriso irônico desaparecendo. O véu é um limite, Sofia. Mas limites foram feitos para proteger, e quando você os atravessa, não pode voltar atrás. Antes que ela pudesse responder, Alex desapareceu novamente, deixando apenas o reflexo dela mesma. Sofia respirou fundo, sentindo a tensão em seu peito aumentar. Cada vez mais, ela tinha certeza de que estava no meio de algo muito maior do que podia compreender. Capítulo 6.
A chave. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a sensação de que precisava fazer algo, ou ir a algum lugar. A conversa com Alex ainda ecoava em sua mente. O véu, os limites, os perigos. Era como se ele estivesse lhe dizendo algo que ela já sabia, mas se recusava a aceitar. Enquanto caminhava para a primeira aula, notou algo estranho. Luan estava encostado em uma parede no corredor principal, os braços cruzados e o olhar perdido. Ele parecia diferente, mais sério do que o habitual. Luan? Chamou Sofia, aproximando-se devagar. Ele ergueu os olhos e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você está bem? Perguntou ela, franzindo a testa. Estou, respondeu ele, mas sua voz não era convincente. Após uma pausa, ele disse: Você está se envolvendo com coisas que não entende, Sofia. Ela cruzou os braços, desconfiada. Por que todo mundo aqui insiste em me dizer isso? Luan suspirou, olhando ao redor antes de voltar os olhos para ela. Porque é verdade. Santa Elara não é um lugar comum. E se você continuar perguntando as coisas erradas, pode acabar encontrando as respostas erradas. E quais são as perguntas certas? Provocou Sofia. Antes que ele pudesse responder, o sino tocou. Luan deu um pequeno aceno de cabeça e desapareceu no fluxo de estudantes que enchiam o corredor. Sofia ficou ali por um momento tentando entender o que acabara de acontecer. Mais tarde, enquanto os outros alunos estavam ocupados com suas atividades, Sofia decidiu voltar à porta trancada. Havia algo nela que não saía de sua mente, como se estivesse chamando-a de volta. Desta vez, ela foi mais preparada. Trouxe uma lanterna e um pequeno caderno, pronta para anotar qualquer coisa que encontrasse. O corredor estava vazio e o ar parecia mais frio do que o normal. Quando chegou à porta, examinou-a com mais cuidado. Os símbolos entalhados na madeira eram detalhados, com formas que lembravam constelações ou mapas antigos. Mas o que chamou sua atenção foi a pequena fenda ao lado. Passou os dedos pela fenda, tentando entender seu propósito, quando sentiu algo no chão, próximo à porta. Agachando-se, encontrou uma chave pequena, quase imperceptível, como se estivesse ali há anos, esperando ser usada. O coração dela disparou. Com cuidado, pegou a chave e olhou para a porta. Por um momento hesitou, lembrando-se das palavras de Alex e de Luan. Mas a curiosidade venceu. Girou a chave na fechadura. O som do mecanismo se abrindo ecoou pelo corredor, e a porta rangeu ao se abrir lentamente. Uma sala escura se revelou, cheia de prateleiras de madeira, cobertas de livros empoeirados e pergaminhos antigos. Sofia entrou, iluminando o espaço com a lanterna. O ar estava denso, como se a sala não fosse aberta há décadas. No centro, uma mesa continha um único livro aberto. As palavras na página eram escritas em uma caligrafia intrincada, mas o que chamou sua atenção foi o título no cabeçalho. Rituais do Véu. Ela passou os dedos pelas palavras, sentindo um leve arrepio ao tocar o papel envelhecido. As primeiras linhas descreviam o véu como uma barreira que separava mundos, mas também como uma ponte. Atravessar o véu é despertar o desconhecido, dizia o texto. E aquilo que é despertado não pode ser contido. O som de passos vindo do corredor a fez congelar. Sofia apagou a lanterna e ficou em silêncio, o coração martelando. A porta da sala rangeu levemente, como se alguém a estivesse empurrando. Por um momento, o silêncio voltou, mas então uma voz familiar ecoou baixinho. Eu avisei que você não devia abrir portas. Sofia acendeu a lanterna novamente, iluminando o espelho na parede oposta. Lá estava Alex, seu rosto sério e sem o habitual sarcasmo. Ele parecia mais próximo, quase tangível. O que isso significa? Perguntou Sofia, gesticulando para o livro. Alex suspirou. Significa que você está mexendo com forças que nem Morgana consegue controlar, e agora não tem como voltar atrás. Antes que ela pudesse insistir, os passos no corredor se intensificaram. Alex desapareceu, e Sofia correu para apagar a lanterna e se esconder. A porta se abriu lentamente, e uma sombra entrou na sala. Sofia prendeu a respiração, sentindo que estava mais perto do perigo do que jamais estivera. Capítulo 7.
Entre dois mundos. Sofia permaneceu imóvel, o coração batendo tão alto que temia ser ouvida. A sombra se movia pela sala, mas a luz da lanterna apagada impedia que ela visse quem, ou o que, estava ali. Cada passo ecoava como um tambor surdo no espaço apertado. De trás da prateleira onde se escondera, Sofia tentou controlar a respiração. A sombra parou ao lado da mesa central, onde o livro ainda estava aberto. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Ela pensou que o intruso havia terminado sua busca, mas então ouviu o som de páginas sendo viradas. Um sussurro suave encheu o ar. Não era em uma língua que Sofia reconhecesse, mas cada palavra parecia vibrar dentro dela, fazendo com que um arrepio subisse por sua espinha. O som era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. "Eu sei que você está aí", disse uma voz grave e fria. Sofia prendeu a respiração, tentando se encolher ainda mais atrás da prateleira. A voz continuou desta vez mais baixa. "Você está se aproximando do que não deve." Sofia fechou os olhos, tentando encontrar coragem para se mover. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, a sombra começou a se dissipar. Ela abriu os olhos a tempo de ver a figura desaparecer, como fumaça sendo soprada pelo vento. O livro na mesa, porém, permanecia aberto, com as páginas agora manchadas por algo que parecia cinzas. De volta ao quarto, Sofia sentia cada nervo do corpo em alerta. Alex não havia aparecido novamente, mas ela sabia que ele a observava. O livro, os rituais, o véu, tudo parecia conectado, mas as peças ainda não se encaixavam. Ao amanhecer, decidiu procurar Luan. Precisava de respostas, e ele era o único em quem podia confiar. Ou pelo menos assim esperava. Ela o encontrou perto dos jardins, onde poucos alunos costumavam ir. Luan parecia perdido em pensamentos, mas ergueu os olhos quando a viu se aproximar. "Você parece diferente", disse ele, sem rodeios. "Eu sei o que vi", respondeu Sofia, "e acho que você sabe mais do que está me dizendo." Luan cruzou os braços, avaliando-a por um momento antes de suspirar. "Eu não posso te proteger se você continuar se envolvendo." "Quem disse que preciso de proteção?" Sofia respondeu cruzando os braços. "Eu preciso de respostas." Luan hesitou, mas finalmente falou. "O véu não é apenas uma barreira, é uma porta. E Centelara foi construída para mantê-la fechada. Ou pelo menos, foi o que nos disseram." "O que você quer dizer com 'foi o que nos disseram'?" perguntou Sofia. "Nem tudo é como parece, Sofia. Morgana não está apenas protegendo o véu. Ela o está usando." Luan olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "E se você continuar se aproximando, vai acabar envolvida nisso." Antes que Sofia pudesse responder, uma voz ecoou pelo jardim. Era Morgana chamando-os para a aula. Luan olhou para ela com uma expressão que era metade aviso, metade preocupação, antes de desaparecer pelo caminho de pedras. À noite, de volta ao quarto, Sofia refletiu sobre as palavras de Luan. Se Morgana estava usando o véu, o que isso significava? E por que Alex parecia mais preocupado a cada passo que ela dava? O espelho no quarto estava quieto, mas Sofia sabia que não estava sozinha. Pegou o caderno onde começara a anotar suas descobertas e escreveu as palavras de Luan. O véu não é apenas uma barreira, é uma porta. Quando apagou a luz para dormir, o espelho brilhou levemente. Por um instante, ela pensou ter ouvido um sussurro familiar. Capítulo 8. A segunda porta. O brilho do espelho no quarto de Sofia desapareceu tão rápido quanto havia surgido, mas deixou uma sensação de alerta em sua mente. Não era apenas a conexão com Alex que a perturbava. Era o que ela não conseguia ver. Aquilo que parecia estar sempre à espreita, nos cantos mais escuros do internato. Na manhã seguinte, Sofia decidiu que não podia mais se esconder nas sombras. Se Morgana estava usando o véu e Alex insistia em avisá-la sobre os perigos, ela precisava entender o que estava realmente acontecendo. Durante a aula de História Oculta, ela observou Morgana com mais atenção, notando detalhes que antes ignorara. A forma como a diretora enfatizava certas palavras,
como equilíbrio e controle, parecia mais uma tentativa de convencê-los de algo do que apenas ensinar. Há lugares no mundo onde o véu é mais fino, dizia Morgana, caminhando pela sala. Saint Elara é um deles. Aqui, temos a responsabilidade de manter esse equilíbrio. Uma responsabilidade que nem todos compreendem. Sofia sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Não eram apenas os outros alunos que não compreendiam o que acontecia ali. Era ela também. Depois da aula, Sofia encontrou Luan nos corredores. Ele estava mais reservado do que de costume, mas ainda parecia disposto a ouvi-la. Ela o puxou para um canto, longe dos olhares curiosos. Eu preciso saber mais sobre o véu, disse ela sem rodeios. Luan suspirou, passando a mão pelos cabelos. Por que você insiste em se meter nisso? Não é seguro. Porque eu não consigo evitar, respondeu Sofia. Algo está acontecendo comigo. Eu vejo coisas que não deveriam estar lá. E não sei em quem confiar. Luan a olhou por um momento, como se decidisse se poderia ou não contar a verdade. Há uma segunda porta, disse ele finalmente. Não é como a primeira. É mais antiga, mais perigosa. E onde ela está? Perguntou Sofia, sentindo o coração acelerar. Escondida, respondeu ele. Morgana a mantém trancada, porque sabe o que está do outro lado. Sofia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. E o que está do outro lado? Luan hesitou antes de responder. Não algo. Alguém. À noite, Sofia não conseguia dormir. As palavras de Luan ecoavam em sua mente. Uma segunda porta. Algo. Ou alguém. Do outro lado. Ela sabia que não poderia deixar aquilo para lá. Esperou até que os corredores ficassem em silêncio antes de sair do quarto. Com uma lanterna em mãos, Sofia seguiu para a ala mais antiga do internato, onde as paredes eram cobertas por tapeçarias desbotadas e o ar parecia mais frio. Lembrou-se das palavras de Alex: algumas portas devem permanecer fechadas. Mas algo dentro dela não conseguia obedecer. Quando chegou à área onde acreditava que a segunda porta estava, o ar parecia mais pesado. Ela passou a lanterna pelas paredes, procurando qualquer sinal, até que viu algo estranho. Uma tapeçaria que parecia deslocada, com o tecido levemente erguido. Sofia puxou a tapeçaria, revelando uma porta de madeira maciça, coberta de símbolos gravados que ela não reconhecia. A maçaneta era feita de metal frio, mas não havia fechadura visível. Ela tentou empurrar, mas a porta não se moveu. Você realmente tem um talento para encontrar problemas, disse uma voz familiar. Sofia girou rapidamente. Alex estava ali, mais sólido do que nunca, os braços cruzados e o rosto sem o habitual sarcasmo. O que está do outro lado? Perguntou ela. Suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você não quer saber? Quero sim, respondeu Sofia, sua voz firme. É por isso que estou aqui. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Do outro lado está o motivo pelo qual Saint Elara existe. O motivo pelo qual Morgana mantém o véu intacto. É o que ela teme. É o que todos nós deveríamos temer. Antes que Sofia pudesse responder, o som de passos ecoou pelo corredor. Alex desapareceu como fumaça, e Sofia se escondeu atrás de uma das tapeçarias. Uma figura encapuzada apareceu, carregando algo nas mãos. Uma pequena caixa metálica, com runas brilhando em azul. A figura parou diante da porta, murmurando palavras em uma língua que Sofia não entendia. A caixa brilhou intensamente, e por um momento, Sofia sentiu como se o próprio ar ao seu redor tivesse mudado. A figura desapareceu pelo corredor, deixando a porta intocada. Sofia saiu de seu esconderijo, tentando entender o que acabara de presenciar. Algo dentro dela dizia que aquela porta era a chave para todas as respostas que procurava, mas também para perigos que ainda não podia imaginar. Capítulo 9. O Guardião. Sofia mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena da figura encapuzada diante da segunda porta invadia seus pensamentos. A caixa brilhante, as palavras murmuradas em uma língua desconhecida e o silêncio opressivo que se seguiu pareciam tão reais quanto o frio no ar daquela ala abandonada. Na manhã seguinte,
Enquanto os outros estudantes se dirigiam ao refeitório, Sofia procurou Luan. Encontrou-o perto do pátio, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos no horizonte. Luan, chamou ela, aproximando-se rapidamente. Ele se virou, surpreso, mas não disse nada, esperando que ela explicasse. Eu vi a segunda porta ontem à noite, começou Sofia, baixando a voz para que ninguém ao redor ouvisse. Alguém estava lá e usou uma caixa, algo com runas brilhando. Os olhos de Luan se estreitaram, a expressão relaxada desaparecendo. Você não deveria ter ido lá. Eu não tinha escolha, respondeu Sofia, tentando conter a frustração. Se você sabe o que está acontecendo, me diga. Quem era aquela pessoa? O que há do outro lado daquela porta? Luan olhou ao redor, como se esperasse que alguém pudesse surgir a qualquer momento, antes de suspirar profundamente. Aquela caixa é uma chave, e o que ela pode abrir é perigoso. Sofia cruzou os braços irritada. Isso não é suficiente. Se é perigoso, por que está aqui? Por que alguém o usaria? Luan hesitou, mas finalmente respondeu. Porque o véu não é tão estável quanto Morgana faz parecer. Há forças tentando atravessá-lo, e quem estava com a caixa provavelmente é um guardião. Sofia franziu a testa. Guardião? Não parece que essa pessoa estava protegendo nada. Luan balançou a cabeça. Os guardiões existem para manter o equilíbrio. Mas nem todos concordam com como isso deve ser feito. Alguns acreditam que o véu precisa ser controlado. Outros acham que deve ser destruído. Sofia sentiu um arrepio. E você, o que acha? Eu acho que você deveria parar de procurar respostas antes que seja tarde demais, disse Luan, a voz carregada de seriedade. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Antes que Sofia pudesse insistir, o sino tocou, anunciando o início das aulas. Luan se afastou, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. Aquela noite, Sofia não conseguiu evitar. Voltou ao corredor onde encontrara a segunda porta. O lugar parecia mais frio do que antes, como se algo na atmosfera tivesse mudado. O corredor estava vazio, mas o ar estava pesado, quase sufocante. Parando diante da porta, Sofia passou os dedos pelos entalhes na madeira. Os símbolos pareciam pulsar sob seu toque, como se estivessem vivos. Ela sabia que não devia, mas algo dentro dela a compelira a voltar. Você realmente não sabe ouvir conselhos, não é? A voz de Alex quebrou o silêncio. Sofia girou rapidamente. Lá estava ele, mais sólido do que nunca, os braços cruzados e o olhar sério. Você sabia que eu voltaria, respondeu ela cruzando os braços. Então não finja estar surpreso. Alex suspirou, descruzando os braços e caminhando lentamente até ela. Você está mexendo com algo que nem Morgana consegue controlar. E se continuar, vai descobrir por que essa porta foi trancada em primeiro lugar. O que há do outro lado, Alex? Perguntou Sofia, a voz baixa, mas firme. Ele hesitou, os olhos fixos nos dela. Do outro lado está a origem. É de onde tudo vem e para onde tudo volta. É o que alimenta o véu e é o que pode destruí-lo. E por que alguém iria querer destruí-lo? Perguntou Sofia. Alex não respondeu de imediato. Em vez disso, deu um passo para mais perto. Algumas pessoas acham que o véu é uma prisão. Outras acham que é uma barreira. Mas nenhuma delas entende o que acontece quando ele cai. Antes que ela pudesse pressioná-lo mais, o som de passos ecoou pelo corredor. Sofia apagou a lanterna rapidamente, o coração disparando. Alex desapareceu em um instante, deixando-a sozinha com a porta. A sombra de alguém se aproximava. Sofia se escondeu atrás de uma tapeçaria, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelo corredor. Quando a figura passou, Sofia teve apenas um vislumbre. A mesma pessoa encapuzada da noite anterior. A figura parou diante da porta, murmurou algo e desapareceu pelo corredor novamente. Sofia ficou onde estava, imóvel, tentando processar o que acabara de acontecer. Mais do que nunca, sentia que estava se aproximando de algo grande. Algo que podia mudar tudo.
Capítulo 10. A Fenda. A noite foi longa e Sofia não conseguiu pregar os olhos. Tudo o que vira, a figura encapuzada, a Alex e as palavras de Luan, girava em sua mente como uma tempestade. Era como se cada peça do quebra-cabeça estivesse próxima de se encaixar, mas ainda faltasse algo crucial. Algo que ela precisava descobrir. Na manhã seguinte, enquanto todos estavam no refeitório, Sofia optou por explorar sozinha. Sentia que, se esperasse, poderia perder a oportunidade de entender o que realmente estava acontecendo em Saint Elara. Voltou à ala antiga, agora familiar, mas cada vez mais inquietante. Ao chegar à segunda porta, percebeu algo diferente. A tapeçaria que antes escondia a entrada estava caída no chão, como se alguém tivesse passado por ali às pressas. O ar estava mais pesado, e os símbolos na madeira pareciam mais brilhantes, quase como se estivessem pulsando. Você deveria realmente parar de testar sua sorte. A voz de Alex ecoou atrás dela, fazendo-a girar rapidamente. Você não cansa de dizer isso? Respondeu Sofia, tentando esconder o nervosismo. Se realmente achasse que estou cometendo um erro, teria me impedido há muito tempo. Alex estreitou os olhos, a expressão mais séria do que ela estava acostumada a ver. Eu estou tentando. Sofia cruzou os braços. Então por que você continua aparecendo? Se isso é tão perigoso, por que não me deixa descobrir por conta própria? Porque, Sofia, você não é a única que será afetada por isso. A voz de Alex soou como um aviso, mas antes que ela pudesse responder, um som baixo e constante encheu o corredor. A porta à frente começou a vibrar levemente, os símbolos brilhando com mais intensidade. Sofia sentiu um arrepio subir por sua espinha. Algo estava mudando. Algo estava tentando atravessar. O que está acontecendo? Perguntou ela, a voz quase engasgada. Alex deu um passo à frente, os olhos fixos na porta. A fenda está se abrindo. Alguém a está manipulando. Antes que Sofia pudesse perguntar o que isso significava, a porta emitiu um som alto e grave, como um trovão abafado. Alex se colocou entre ela e a porta, os braços erguidos como se tentasse protegê-la. Você precisa sair daqui agora, disse ele, a voz firme e cheia de urgência. Sofia hesitou, mas então viu algo que a paralisou. Pelas bordas da porta, uma fumaça escura começou a escapar, movendo-se como se tivesse vida própria. A fumaça formava figuras indistintas, sombras que pareciam observar Sofia. Alex, o que é isso? Sussurrou ela. Eles são fragmentos, respondeu ele, os olhos fixos na fumaça. E se você ficar aqui, vai ser um deles. Sofia correu de volta para seu quarto, o som de seus passos ecoando pelos corredores vazios. Trancou a porta atrás de si, o coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Tentou organizar os pensamentos, mas era impossível ignorar o que acabara de acontecer. Sentou-se na cama, o caderno aberto em seu colo. Começou a escrever freneticamente, registrando cada detalhe. A porta, os símbolos, a fumaça, Alex e suas palavras enigmáticas. Cada vez mais, sentia que estava no limite de algo muito maior do que ela. Quando terminou de escrever, ouviu um som baixo vindo do espelho. Levantou-se devagar, aproximando-se com cuidado. A superfície estava estranhamente opaca, como se estivesse coberta por uma camada de gelo. Você não pode evitar isso para sempre. A voz de Alex ecoou novamente, mas ele não estava visível no reflexo. O véu está se rompendo, e você tem que escolher de que lado vai ficar. Capítulo 11. Escolhas. Sofia não conseguiu tirar as palavras de Alex da cabeça. Você tem que escolher de que lado vai ficar. O que isso significava? Como ela poderia escolher algo sem sequer entender o que estava em jogo? Na manhã seguinte, o internato parecia diferente. Havia um clima tenso entre os alunos, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém ousasse falar sobre isso. Sofia tentou encontrar Luan, mas ele estava ausente das aulas e do refeitório. Isso só aumentava sua inquietação. Depois das aulas, ela foi até o jardim, onde costumava encontrar Luan.
Ele estava lá, sentado em um banco de pedra, olhando para o céu nublado. Quando Sofia se aproximou, ele ergueu os olhos, mas não disse nada. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Perguntou Sofia sem rodeios. Luan suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sabia que o véu estava enfraquecendo, mas não sabia que seria tão rápido. E por que ninguém faz nada? Ela cruzou os braços, sentindo a frustração crescer. Por que Morgana não impede isso? Porque talvez ela não queira impedir. Luan olhou diretamente para ela, a expressão carregada de algo que parecia ser medo. Morgana acredita que o véu é uma ferramenta, algo que pode ser controlado para manter o poder de Santelara. Mas isso é perigoso. Há coisas do outro lado que nunca deveriam atravessar. E o que são essas coisas? Perguntou Sofia, sentindo um arrepio ao lembrar da fumaça escura na porta. Luan hesitou antes de responder. Fragmentos, resquícios de algo antigo. Algo que foi quebrado quando o véu foi criado. De volta ao quarto, Sofia sentiu o peso de tudo o que ouvira. Morgana, o véu, os fragmentos. Era como se cada passo que ela dava a colocasse mais perto de um abismo. Mas ela sabia que não podia recuar. Não agora. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Sofia voltou à ala antiga. Precisava entender o que estava acontecendo e sabia que a porta era a chave para isso. O corredor estava vazio, mas o ar parecia mais frio, mais denso. Quando chegou à porta, encontrou algo que não esperava. A caixa com runas brilhantes estava caída no chão, aberta e inativa. O brilho que antes iluminava os símbolos havia desaparecido, como se sua energia tivesse sido drenada. Você realmente não tem noção do que está fazendo. A voz de Alex veio de trás dela. Sofia virou-se rapidamente. Alex estava ali, mas desta vez sua expressão era de pura seriedade. Não havia sarcasmo nem brincadeiras. Apenas algo que parecia ser preocupação genuína. O que aconteceu aqui? Perguntou ela, apontando para a caixa. Alguém tentou abrir a porta, respondeu ele, e quase conseguiu. Sofia franziu a testa. Por que você diz quase? O que os impediu? Alex deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Porque o véu ainda está segurando, mas não por muito tempo. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, a porta começou a vibrar novamente. O som era mais alto desta vez, e os símbolos na madeira brilhavam com uma luz intensa. A fumaça escura voltou a escapar pelas bordas, movendo-se como se estivesse viva. Alex estendeu a mão, segurando o braço de Sofia. Você precisa sair daqui. Não, disse ela com firmeza. Eu preciso saber o que está acontecendo. Alex a encarou, seus olhos brilhando com algo que parecia ser um misto de frustração e respeito. Se você realmente quer respostas, então precisa entender que o véu não é o problema. É o que está do outro lado. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E o que está do outro lado? Alex hesitou, mas finalmente respondeu. Uma parte de você. Capítulo 12. O reflexo. As palavras de Alex ecoaram na mente de Sofia enquanto ela voltava ao quarto. Uma parte de você. O que isso significava? Como ela poderia estar conectada ao véu ou ao que estava do outro lado? Era impossível ignorar o peso de sua presença em Saint Elara, como se todo o lugar estivesse reagindo à sua chegada. Na manhã seguinte, Sofia sentiu os olhares mais intensos do que nunca. Era como se os outros alunos soubessem que algo estava acontecendo. Mas ninguém ousasse falar sobre isso. Nem mesmo Luan, que parecia mais distante do que nunca. No intervalo, ela tentou falar com ele, mas Luan apenas balançou a cabeça, murmurando. Não agora. Não aqui. Sofia sentiu a frustração crescer. Ninguém parecia disposto a lhe dar respostas claras, nem mesmo Alex, que aparecia apenas para dar alertas enigmáticos. Mas ela sabia que não podia desistir. Algo dentro dela dizia que estava mais perto do que nunca de entender o que estava acontecendo. À noite, Sofia pegou a lanterna e voltou à ala antiga. Desta vez, sabia que não poderia fugir,
Precisava enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela. Quando chegou à porta, encontrou o corredor deserto, mas o ar parecia pulsar com energia. Os símbolos na madeira brilhavam suavemente, e a fumaça escura ainda escapava pelas bordas, movendo-se como se tivesse vida própria. Sofia colocou a mão na porta. O toque fez os símbolos brilharem mais intensamente, e ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Antes que pudesse recuar, o reflexo de Alex apareceu no espelho ao lado. Você está cometendo um erro, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Por que você continua tentando me impedir? Perguntou Sofia, sua voz firme. Se estou conectada a isso, como você diz, então preciso saber o que está acontecendo. Alex hesitou, sua expressão mais sombria do que nunca. Porque saber não é sempre a melhor escolha. O que está do outro lado dessa porta não é apenas perigoso. É parte de algo que nunca deveria ter sido quebrado. Então me diga o que é, insistiu Sofia, agora com a mão tremendo sobre a madeira. Alex suspirou cruzando os braços. O véu foi criado para conter algo. Não para proteger você ou este lugar, mas para impedir que você o libere. Sofia sentiu o coração disparar. Eu? Sim, Sofia, você. Por que acha que consegue ver através do véu? Por que acha que os reflexos te seguem, que os fragmentos te observam? Ele deu um passo à frente, sua figura no espelho ficando mais nítida. Você não é apenas uma aluna em Saint Elara. Você é parte do véu. Antes que Sofia pudesse responder, a porta vibrou violentamente e os símbolos brilharam com uma intensidade cegante. A fumaça escura começou a se espalhar pelo corredor, movendo-se rapidamente em direção a ela. Alex gritou: Saia daqui, agora! Mas Sofia não se moveu. Em vez disso, colocou a outra mão na porta, como se algo estivesse chamando por ela. Um som baixo e profundo encheu o ar, e então tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, Sofia estava de volta ao seu quarto. A luz fraca do amanhecer entrava pela janela, mas algo estava diferente. O espelho estava rachado, a superfície coberta por finas linhas que pareciam se espalhar como uma teia de aranha. No centro, uma figura a observava. Não era Alex, mas algo mais escuro, mais antigo. Ela se aproximou lentamente, sentindo o coração acelerar a cada passo. Quando estava perto o suficiente, a figura falou. Finalmente você está pronta. Capítulo 13. A origem. Sofia ficou paralisada diante do espelho rachado. A figura que a observava tinha uma presença que parecia engolir o ambiente ao redor. Os contornos eram vagos, como se não pertencessem completamente a este mundo. Mas os olhos, aqueles olhos fixos nela brilhavam com uma intensidade que fazia seu coração bater descompassado. Quem é você? Perguntou Sofia, a voz pouco mais do que um sussurro. Uma pergunta inadequada, respondeu a figura, a voz ecoando como se viesse de múltiplos lugares ao mesmo tempo. A questão certa é: quem é você, Sofia? Sofia deu um passo para trás, tentando processar o que estava acontecendo. Eu sou só uma pessoa. Uma aluna. A figura riu, o som reverberando pelo quarto. Você acredita mesmo nisso? Acha que está aqui por acaso? Você sente? Não sente? O véu te reconhece porque você é parte dele, assim como eu. Parte dele? A mente de Sofia girava, tentando juntar as peças. Isso não faz sentido. Por que eu? O que eu tenho a ver com o véu? A figura inclinou a cabeça como se estivesse avaliando Sofia. Você é o eco de uma decisão antiga, algo que nunca deveria ter acontecido. O véu foi criado para proteger este mundo, mas ele não é perfeito. Você é a prova disso. Antes que Sofia pudesse responder, o reflexo começou a desaparecer e a rachadura no espelho se fechou lentamente, deixando-a sozinha mais uma vez. Ela caiu de joelhos, as palavras da figura ecoando em sua mente. Parte do véu? O que isso significava? Na aula de história oculta, Morgana estava mais séria do que o habitual.
O silêncio na sala era tão pesado que Sofia mal conseguia se concentrar. Enquanto a diretora falava sobre a criação do véu, Sofia sentiu como se cada palavra fosse dirigida a ela. O véu foi um sacrifício, explicou Morgana, a voz carregada de gravidade. Criado por aqueles que entenderam que o equilíbrio entre os mundos era frágil demais para ser deixado sem proteção. Mas como qualquer sacrifício, ele veio com um preço. Sofia sentiu um arrepio. As palavras de Morgana pareciam ecoar o que a figura no espelho havia dito. Ela olhou ao redor, tentando entender se mais alguém estava tão inquieto quanto ela. Mas todos pareciam absortos na aula. Após o término da aula, Sofia correu até Luan. Encontrou-o no corredor, afastado dos outros alunos, como se já esperasse por ela. Eu preciso entender o que está acontecendo, disse Sofia, sua voz urgente. O que Morgana quis dizer com sacrifício? E o que isso tem a ver comigo? Luan olhou ao redor antes de segurá-la pelo braço e puxá-la para um canto mais afastado. Você sabe mais do que está admitindo, Sofia. Eu posso ver isso. O véu reage a você de uma forma que não acontece com mais ninguém. Mas por quê? Perguntou Sofia, quase gritando. Por que eu? O que eu sou? Luan hesitou antes de responder. Você é diferente. Há algo em você que está ligado ao véu, e Morgana sabe disso. Sofia recuou, o coração batendo mais rápido. Morgana sabe? Desde quando? Desde o momento em que você chegou, respondeu Luan, sua voz baixa. Por que você acha que ela te trouxe aqui? Não foi só porque você era nova. Foi porque ela sentiu. Naquela noite, Sofia estava no limite. Pegou o caderno e escreveu tudo o que sabia, tentando organizar seus pensamentos. Mas a verdade era clara. Ela não era uma aluna comum. Estava conectada ao véu de uma forma que nem ela entendia completamente. Enquanto escrevia, sentiu o ar ao seu redor mudar. Levantou os olhos para o espelho, esperando ver a Alex, mas desta vez era a figura de antes que estava lá. Você está começando a entender, não está? Disse a figura, a voz tão hipnotizante quanto assustadora. Sofia respirou fundo, decidida a enfrentar aquilo. Se eu sou parte do véu, por que estou aqui? Qual é o meu papel? A figura inclinou-se, os olhos brilhando intensamente. Você não está apenas aqui para descobrir o véu, Sofia. Você está aqui para decidir seu destino. Decidir? A mente de Sofia girava. Decidir o quê? Se o véu deve continuar ou ser destruído. Antes que Sofia pudesse reagir, a figura desapareceu novamente, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras. Sofia sabia que não poderia fugir da verdade por muito mais tempo. Sua presença em Saint Elara não era uma coincidência. E o véu não era apenas uma barreira entre mundos. Era uma escolha que ela teria que fazer. Capítulo 14. Linhas desencontradas. O silêncio no quarto de Sofia era opressor, mas sua mente estava ainda mais barulhenta. Decidir se o véu deve continuar ou ser destruído. As palavras da figura no espelho se repetiam em sua mente como um eco constante, impossíveis de ignorar. Ela passou horas revendo suas anotações, mas nada parecia se conectar de forma clara. Cada peça parecia levar a uma única conclusão. Sua presença em Saint Elara não era um acaso, e todos ao seu redor sabiam disso. Alex, Luan, Morgana, até os reflexos no espelho pareciam esperar algo dela. Na manhã seguinte, Sofia decidiu que precisava enfrentar Morgana. Não podia mais ficar no escuro. Durante a aula de História Oculta, esperou até o final e se aproximou da diretora, que ainda revisava um pergaminho antigo. Preciso falar com você, disse Sofia, tentando soar firme. Morgana ergueu os olhos, avaliando-a por um momento antes de gesticular para que ela se sentasse. Você parece inquieta, Sofia. O que está em sua mente? Por que eu estou aqui? Perguntou Sofia diretamente. Não quero ouvir uma resposta genérica. Quero a verdade. Por que eu fui trazida para Sancelara? Morgana inclinou a cabeça, sua expressão tornando-se mais séria. Sempre soube que você era diferente, Sofia.
Desde o momento em que colocou os pés neste lugar, o véu reconheceu você. Reconheceu? A palavra fez Sofia estremecer. O que isso significa? Significa que você tem um papel a desempenhar, disse Morgana. O véu é mais do que uma barreira entre mundos. Ele é um equilíbrio. E como qualquer equilíbrio, precisa de uma âncora. Uma âncora? Sofia sentiu o sangue gelar. Você está dizendo que eu sou parte disso? Não apenas parte, Sofia. Você é o coração do véu. Morgana se levantou, caminhando até a janela. E é por isso que está aqui. Porque este equilíbrio está enfraquecendo. E apenas você pode decidir como ele será restaurado. Sofia ficou em silêncio, a magnitude da revelação a atingindo como uma onda. E se eu decidir destruí-lo? Morgana virou-se, seus olhos brilhando com algo que parecia ser preocupação e talvez medo. Então você liberará forças que nenhum de nós pode compreender ou controlar. Naquela noite, Sofia voltou à ala antiga. Dessa vez, não era apenas curiosidade que a guiava. Era algo mais profundo. Algo que ela não podia explicar, mas que parecia atraí-la como um imã. Quando chegou à segunda porta, encontrou Luan esperando por ela. Você não devia estar aqui, disse ele, mas sua voz não tinha o tom de repreensão usual. Ele parecia preocupado. Eu preciso entender o que está acontecendo, respondeu Sofia, encarando-o. Por que ninguém me disse que eu sou parte do véu? Luan suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque ninguém sabia como você reagiria. E agora que você sabe, o que vai fazer? Não sei, admitiu Sofia, sentindo a frustração crescer. Mas eu preciso entrar nessa sala. Luan balançou a cabeça. Essa porta não deve ser aberta, Sofia. O que está lá dentro não é algo que você queira ver. Eu não tenho escolha, respondeu ela. Se sou parte disso, preciso saber toda a verdade. Antes que Luan pudesse impedi-la, Sofia colocou as mãos na porta. Os símbolos brilharam novamente, mas desta vez, algo diferente aconteceu. A fumaça escura não escapou pelas bordas. Em vez disso, a porta começou a se abrir lentamente, revelando um brilho dourado que parecia pulsar com energia. Sofia, pare! Gritou Luan, mas era tarde demais. A porta se abriu completamente e o que estava do outro lado fez o coração de Sofia parar. No centro da sala havia uma esfera brilhante, flutuando no ar, cercada por uma névoa dourada e negra que se movia como se tivesse vida própria. Dentro da esfera, reflexos de diferentes mundos piscavam, mudando rapidamente, como se fossem memórias de lugares que ela nunca havia visitado. Bem-vinda à origem, disse Alex, aparecendo ao lado dela. Capítulo 15. A âncora. A sala parecia viva, pulsando com uma energia que Sofia nunca sentira antes. A esfera brilhante flutuava no centro, cercada por névoas que mudavam de cor e forma, como se reagissem à sua presença. Alex estava ao lado dela, seu rosto mais sério do que nunca. É isso, disse ele, apontando para a esfera. É aqui que tudo começa e termina. O véu, os mundos, os fragmentos. Você. Sofia deu um passo à frente, incapaz de desviar os olhos da esfera. Reflexos passavam por sua superfície, cidades em ruínas, florestas densas, oceanos escuros. Era como se cada visão fosse um eco de um mundo diferente, mas todos pareciam conectados. Por que eu? Perguntou ela, sua voz baixa, mas cheia de emoção. O que eu tenho a ver com isso? Alex suspirou, cruzando os braços. O véu foi criado para conter o caos, para impedir que esses mundos se sobreponham e destruam uns aos outros. Mas não é uma barreira perfeita. Ele precisa de equilíbrio, e é aí que você entra. Sofia virou-se para ele confusa. Eu sou o equilíbrio? O que isso significa? Significa que o véu existe por sua causa, respondeu Alex. E ele também pode desaparecer por sua causa. Antes que Sofia pudesse responder, a esfera emitiu um som baixo e constante, como uma batida de coração. A névoa ao redor dela se intensificou,
envolvendo Sofia em um calor que era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Luan entrou na sala, ofegante. Sofia, o que você fez? Eu não fiz nada, respondeu ela, recuando enquanto a esfera pulsava cada vez mais forte. Luan olhou para Alex, a desconfiança clara em seus olhos. Você deixou isso acontecer, não foi? Alex ergueu as mãos como se estivesse se defendendo. Eu não tenho controle sobre ela. Ninguém tem. Sofia, você precisa sair daqui, disse Luan, puxando-a pelo braço. Essa sala não é para você. Mas Sofia se desvencilhou, olhando para ele com determinação. Não, eu preciso entender. Não posso fugir disso. A esfera começou a mudar, sua superfície agora refletindo apenas uma coisa: o rosto de Sofia. Ela deu mais um passo à frente, sentindo uma conexão inexplicável com o objeto. Sua mão subiu instintivamente, tocando a luz que parecia chamá-la. De repente, Sofia não estava mais na sala. Estava em um espaço vasto e sem fim, onde tudo parecia flutuar no vazio. À sua frente, uma figura surgiu, a mesma do espelho, mas agora mais clara, mais definida. Você está começando a lembrar, disse a figura, sua voz ecoando suavemente. Você não é apenas parte do véu, Sofia. Você é a âncora dele. Eu não entendo, disse Sofia, sentindo as lágrimas se formarem. Por que eu? O que isso significa? A âncora é o ponto central, explicou a figura. Sem você, o véu não existe. Ele foi criado com sua essência. Você foi escolhida porque tinha a força para sustentá-lo. Mas agora, você tem uma escolha. Escolha? Sofia sentiu a garganta apertar. Que escolha? Manter o véu e continuar carregando o peso do equilíbrio, ou destruí-lo e liberar tudo o que ele contém. Sofia caiu de joelhos, as palavras da figura esmagando-a. E se eu não conseguir? Se eu não for forte o suficiente? Você já é forte o suficiente, Sofia, disse a figura, inclinando-se para perto dela. Mas apenas você pode decidir. Quando Sofia abriu os olhos, estava de volta à sala. Luan e Alex estavam ao seu lado, olhando para ela com expressões de preocupação. A esfera estava calma, seu brilho diminuído, mas Sofia sabia que isso era temporário. O que aconteceu? Perguntou Luan, ajudando-a a se levantar. Eu vi algo, respondeu Sofia, a voz fraca. Eu sou a âncora, o véu depende de mim. Luan trocou um olhar sombrio com Alex, mas não disse nada. Sofia sabia que não tinha muito tempo. O véu estava enfraquecendo, e ela precisava decidir o que faria. Sua escolha não afetaria apenas Santa Elara, mas todos os mundos conectados a ele. Capítulo 16. As correntes invisíveis. Sofia sentia o peso da revelação pressionando-a como nunca antes. A âncora. O equilíbrio. O destino do véu e dos mundos dependia dela. Ela havia passado dias buscando as respostas, mas agora que as tinha, desejava nunca ter feito as perguntas. Na sala da esfera, Alex e Luan permaneciam em silêncio, suas expressões refletindo a gravidade do momento. A esfera continuava a pulsar levemente, como se estivesse viva e aguardando sua decisão. Você não precisa decidir agora, disse Luan, quebrando o silêncio. Ainda há tempo. Tempo? Sofia riu amargamente, balançando a cabeça. O véu está se desfazendo. A porta quase se abriu. E a cada segundo que eu hesito, tudo piora. Não há tempo. Alex deu um passo à frente, sua expressão mais séria do que nunca. Você não entende o que essa escolha significa, Sofia. Não é apenas uma questão de manter ou destruir o véu. É sobre o que você está disposta a sacrificar. E o que acontece se eu falhar? Perguntou ela, encarando Alex. Se eu escolher errado? O véu cai, respondeu ele, sua voz baixa. E com ele, as correntes que seguram os fragmentos se quebram. Os mundos se encontrarão, e nenhum deles sobreviverá. Mais tarde, Sofia se isolou no quarto tentando encontrar clareza. Pegou o caderno e começou a rabiscar freneticamente, suas anotações tornando-se quase ilegíveis enquanto tentava organizar seus pensamentos. Mas a única coisa que continuava voltando à sua mente era a figura que encontrara no vazio. Você tem força suficiente.
Mas apenas você pode decidir. O espelho à sua frente permaneceu quieto, mas Sofia sabia que Alex estava lá, observando. Ele sempre parecia saber quando ela precisava de espaço. De repente, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Sofia abriu e encontrou Luan, segurando um pequeno livro em suas mãos. Ele parecia hesitante. Eu achei que você deveria ver isso, disse ele, entregando o livro. É sobre a criação do véu. Talvez ajude. Sofia pegou o livro com cuidado, notando que as bordas das páginas estavam desgastadas pelo tempo. Sentou-se na cama e Luan permaneceu de pé, observando enquanto ela começava a ler. As palavras no livro descreviam como o véu havia sido criado para conter forças antigas, entidades que existiam antes do equilíbrio entre os mundos. Cada âncora era escolhida por sua força interior, mas também por seu vínculo com essas forças. Você acha que eu tenho um vínculo com o que está por trás do véu? Perguntou Sofia, olhando para Luan. Eu não sei, respondeu ele, sincero. Mas se o véu te reconhece, deve haver uma razão. Naquela noite, Sofia voltou à ala antiga, determinada a confrontar a esfera mais uma vez. Quando chegou, encontrou Alex esperando por ela, como se soubesse que ela viria. Você está pronta para escolher? Perguntou ele. Eu não sei, admitiu Sofia, sua voz cheia de incerteza, mas não posso continuar fugindo disso. Alex assentiu lentamente, os olhos fixos nos dela. Se você decidir manter o véu, precisará fortalecê-lo. Isso significa aceitar sua conexão com ele completamente. Você se tornará parte dele de forma definitiva. E se eu decidir destruí-lo? Perguntou Sofia, sua voz tremendo. Então você libertará tudo o que está contido nele, respondeu Alex, sua expressão sombria, e enfrentará o caos que virá. Sofia fechou os olhos, tentando encontrar clareza em meio à tempestade de emoções. Quando abriu novamente, olhou para essa esfera. Ela sabia que não tinha muito tempo. Eu ainda não sei o que fazer, disse ela baixinho. Alex deu um passo à frente, colocando uma mão no ombro dela. A decisão não é sobre o que você sabe, Sofia. É sobre quem você é. A esfera começou a pulsar mais forte, como se reagisse às palavras dele. Sofia sabia que o momento de decidir estava se aproximando. E de uma forma ou de outra, ela teria que enfrentar o que viria depois.